Professor, 43 mil postos de trabalho foram criados em julho, mas quando a gente olha para os 13 milhões de desempregados, esse dígito praticamente some. O governo tenta vender que está fazendo muito, mas está fazendo muito pouco, não é não? Sim, está fazendo muito pouco. O número dos 43 mil tem que ser olhado sobre dois aspectos, né? Eu diria que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque está gerando algum número de empregos. E nesse caso, o mercado formal, e é o quarto mês consecutivo. Isso é importante. O que nos preocupa é que este mês gerou-se menos emprego do que julho do ano passado. O que nos faz a pergunta o que vai acontecer nos próximos meses, uma vez que o segundo semestre, normalmente, se gera mais empregos ao longo do segundo semestre, uma vez que as empresas estão produzindo e se preparando para o final do ano. Bem, agora nós temos que analisar o que vai acontecer. Agora, é óbvio que gerar 50 mil empregos no universo de 13 milhões de empregados é muito aquém da necessidade que o país precisa. E mais do que isso, né? Para quem está desempregado, a taxa de desemprego não é 5, 10 ou 13, a taxa de desemprego é de 100%, porque o sujeito está sem a renda. Então, o que está acontecendo com a nossa economia? Mesmo os empregos que estão sendo gerados, na sua grande maioria, tem uma renda menor e estão no mercado informal, porque as pessoas precisam, de alguma forma, garantir algum recurso para a sua sobrevivência. Então, nós estamos num processo de acelerado desestruturação do mercado de trabalho, algo que para nós nos preocupa muito quando a gente pensa o futuro desse país. Quando você vai olhar, então, para o que está acontecendo, para os formandos que estão acabando de ingressar no mercado, vocês estão saindo das faculdades, isso é mais assustador ainda, porque a taxa de desemprego subiu mais de 5 pontos em 2014 e 2018. Ou seja, os jovens que acabaram de se formar, hoje estão com mais dificuldades de entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes não entram. E não entrar, você vai consumindo o nosso bônus demográfico, ou seja, a juventude, que deveria ser a mão de obra que vai puxar o crescimento econômico, ela vai ficando ao desalento, vai ficando no subemprego, e isso vai diminuindo a produtividade média do país. É um quadro muito grave, né? Isso, consequentemente, atrasa o progresso e o nosso restabelecimento econômico nacional, né, professor? Sim, e aí tem um agravante também. Quer dizer, um dos dados que vem sendo apresentados com relação à taxa de desemprego é que a taxa de desemprego, o sujeito tem ficado mais de 2 anos desempregados. Quer dizer, o tempo médio de procura de trabalho vem aumentando. O que isso significa? Na prática, o conjunto da classe trabalhadora, o conjunto dos trabalhadores, ele vai perdendo capacidade, inclusive técnica, nesse processo. Você vai caminhar para um grupo de trabalhadores que tende a ter uma produtividade muitas vezes menor pelo tempo que ele ficou fora do mercado de trabalho. O retorno dele para o mercado de trabalho depois de um longo desemprego significa novos investimentos em formação, novos investimentos numa tecnologia que pode ter sido alterada e assim sucessivamente. Então, é algo que nos preocupa bastante. Nos preocupa muito um jovem sair da faculdade e não conseguir emprego numa atividade tipicamente para a qual ele se formou. Isso é o que nós estamos assistindo hoje. Por quê? Porque todo esse investimento que você fez ao longo, que ele fez pessoalmente, que o país fez do ponto de vista dos programas de educação superior, vão sendo perdidos com quanto mais tempo ele fica fora do mercado de trabalho. E além do achatamento dos salários, né, as condições de trabalho também precarizaram? É generalizado isso ou alguns setores sentiram isso mais? Não, o que a gente tem visto já há algum tempo é um processo acelerado de desindustrialização do país. A gente estava ouvindo falar no próximo da matéria anterior sobre o processo de privatização e, ao mesmo tempo, a questão do conteúdo local. O que a gente vem assistindo de maneira muito acelerada é que essa crise já vem há algum tempo com relação à indústria. A indústria vem perdendo densidade, mas nesta crise, nos últimos 3 anos, a indústria perdeu muito. E é a indústria que tem capacidade de gerar os melhores postos de trabalho e os melhores empregos. Mas também é ela que gera a maior produtividade média da economia. Ou seja, a gente vai perdendo capacidade de fazer a competição com os outros países. Essa desestruturação da indústria vai levando, de um lado, a gente a começar a importar mais e exportar bens cada vez menos agregados, ou seja, a nossa pauta de exportação, que já era uma pauta baseada em commodities, vem aumentando cada vez mais. E a nossa pauta de importação, que também era uma pauta desequilibrada, mas ela vem aumentando a densidade dos equipamentos industriais que a gente passa a importar. Ou seja, olhar para a economia do futuro não é uma economia agradável para pensar o Brasil hoje, porque o Brasil caminha para ser um país novamente colonial, ou seja, com um grande setor agroexportador, de um lado, e um setor de serviço que, de alguma forma, presta serviço para os ricos desse setor agroexportador. Ou seja, se você não dinamizar a economia do ponto de vista industrial, do ponto de vista da produção, esse caminho é um caminho inevitável, e é um caminho que vai ampliar muito a desigualdade que já é muito grande no país.
E para fechar, a curto prazo, qual é a perspectiva para 2020, professor? Bem, nós temos que analisar ainda o que vai estar acontecendo, né? Porque, além de tudo, nós estamos num cenário complicado do ponto de vista internacional. Se avizinha uma nova crise internacional, os países começam a se reorganizar e a se preocupar com o que vai se acontecer nos próximos anos do ponto de vista do cenário global. As potências estão em disputa, ou seja, China e Estados Unidos. Nós estamos assistindo uma série de questões econômicas muito preocupantes do ponto de vista lá fora. Bem, que se nós sofremos muito com a crise internacional, com uma economia que estava relativamente em crescimento, com uma taxa de desemprego muito baixa, que foi o que aconteceu a partir de 2013, e a crise internacional chega no Brasil, a gente está vendo o drama que é a consequência dela. Imagina uma crise internacional chegar com uma taxa de desemprego com mais de 13 milhões, uma economia desestruturada, os governos municipais, estadual e federal com problema fiscal. Quer dizer, o colapso da economia brasileira, se você pensar numa nova avalanche internacional, não é pequeno. Quer dizer, se fala muito que o Brasil pode virar uma Venezuela, mas não precisa olhar muito longe. É mais fácil a gente virar algo parecido com nossos vizinhos aqui, a China, a Argentina, né, que está vivendo um drama social e econômico muito forte, que precisa ser olhado com cuidado. Esse é um caminho que pode caminhar para nós temos que olhar com muita atenção. O governo precisa tomar decisões, só que as escolhas que ele está fazendo são escolhas que vão colocar a gente no caminho que a Argentina seguiu com o Macri. Professor Fausto, obrigado pela presença mais uma sexta-feira aqui no seu jornal. Sexta-feira que vem você volta para a gente atualizar esse cenário. Toda sexta-feira. Obrigado.